Alô, você ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um GeoCast. Obrigado você que está chegando por aqui agora e obrigado a você que nos acompanha desde o primeiro episódio. Siga o GeoCast nas redes sociais, siga o GeoCast aí no seu tocador de música predileto para você não ficar por fora quando lançarmos um novo episódio. E hoje um tema muito importante, hein? Hoje a gente vai falar de um tema que está dominando o noticiário nos últimos dias. Vamos falar sobre o Afeganistão, entre o imperialismo e o fundamentalismo. E para trazer essa discussão aqui, trouxe o nosso time clássico, nosso time de história, o Roberto Schiffler Neto, formado em História e Ciências Sociais pela Universidade Metodista de São Paulo e com mestrado em Educação pela UFRJ. Trouxe também nosso amigo Rodrigo Pires, formado em História pela Universidade Veiga de Almeida, com mestrado em História Política e Cultura pela UERJ. Meu nome é Rômulo Weckmiller, tenho toda uma formação em Geografia, graduação, mestrado, doutorado pela Universidade Federal Fluminense. E vamos logo, sem perder tempo, para o nosso episódio. Fala galera, estamos de volta para mais um GeoCast. Hoje um tema super atual que ainda está em andamento. Convidei aqui meus amigos, professores de História e Sociologia, e Rodrigo e Roberto. Fala, Rodrigo, beleza? Fala, Rômulo, beleza? Mais uma vez aqui, mais um assunto importante. Estou empolgado aqui para a gente correr sobre esse tema aí. Opa, tamo junto. Grande Roberto, meu amigo, tudo bem? Fala, galera, tudo bem? Rômulo, Rodrigo, bom demais a gente estar junto aqui. Vamos que vamos. Vamos nós. Vamos falar de um assunto interessantíssimo. Vamos falar do Afeganistão e tentar desvendar juntos aqui, trazendo a perspectiva histórica, geopolítica, né, para tentar desvendar o xadrez que está com o jogo de xadrez geopolítico que está acontecendo agora lá no Afeganistão, trazendo sempre que puder novas informações, análise e aquilo que você já está acostumado aqui com o nosso time, eu, Rodrigo e Roberto. Bom, para quem não está acompanhando o noticiário, eu acho difícil alguém não estar acompanhando, né? O Afeganistão vem dominando aí os telejornais com imagens muito fortes nos últimos dias. O Talibã, que governou o país no final dos anos 90, início dos anos 2000, voltou ao poder de uma forma bem impactante, né? De uma forma bem rápida, inclusive, que poucos esperavam essa rapidez na tomada da capital Cabul. Para destrinchar isso, vale a pena a gente lembrar alguns conceitos, algumas questões históricas, passando por algumas questões atuais, a importância dos Estados Unidos nesse jogo de xadrez, o Paquistão, a China, a Rússia, aqueles grandes atores aí geopolíticos, porque afinal de contas nós temos ali muitos atores com consideradas potências nucleares, né? Então quando o Paquistão, a Índia, a China fala alguma coisa, tem um peso maior, afinal de contas você tem ali um potencial militar, um potencial bélico respeitável. A gente estava conversando um pouco antes aqui, né, pensando nos principais pontos que a gente deveria tocar, e eu vou levantar uma bola aqui para o Rodrigo. O Rodrigo deu uma ideia aqui de nome do episódio, eu achei super interessante, Afeganistão entre o imperialismo e o fundamentalismo. Queria que o Rodrigo falasse um pouquinho sobre isso. Então, pessoal, dá uma boa noite, né, para os nossos ouvintes, galera que está sempre junto com a gente aí, de maneira indireta, mas está sempre nos aturando, né, Romulo? Mas vamos lá. Então, a sugestão. A galera gosta. Ainda bem, né? A sugestão que eu dei de título, né, que eu vou botar, o Afeganistão, na verdade, ele está numa encruzilhada, né? Ele está numa encruzilhada entre o imperialismo e o fundamentalismo islâmico, né? O imperialismo dos Estados Unidos. E alguns veem uma dicotomia, né? Como se tivesse que uma coisa ou outra eram boas, ou a outra é ruim, e eu não vejo dessa forma. Eu vejo que as duas formas foram ruins. O Afeganistão ainda sofre, principalmente demonstrado com essa vitória avassaladora do Talibã. Segundo analistas dos Estados Unidos, demorariam 90 dias para tomar Cabul. Desde que eles soltaram essa notícia, acho que não durou nem 90 horas. E o Talibã retomou Cabul e entrou depois de 20 anos de ter sido expulso, né? 19 anos e alguma coisa, vai completar 20 anos agora em outubro. Sem dar um tiro, né? Sem dar um tiro, Rodrigo. Sem dar um tiro, exatamente. E para alguns é interessante a gente falar, alguns membros da imprensa estão falando que é uma derrota do imperialismo norte-americano, e nisso nós vamos discutir aqui hoje, se foi realmente uma derrota do imperialismo americano. Vou passar a palavra aí para o Roberto também para falar sobre esses aspectos aí históricos e sociológicos do Afeganistão. Esse sem dar um tiro necessariamente não representa um processo pacífico, né?
Sim, porque o que desde já é levantado em torno de tudo isso são questões simbólicas muito profundas que ligam o passado e o que vai ser do futuro daquela sociedade, daquelas pessoas que em algum momento seus direitos, sobretudo quando a gente está falando das minorias, né, que vão desde as mulheres até mesmo grupos étnicos locais, tiveram seus direitos, suas liberdades extremamente suprimidas em torno de uma interpretação, aí eu acho que vale a pena grifar isso, né? Em torno de uma interpretação bastante particular, eu acho que a gente pode colocar assim como radical, extremista, é da Sharia. Então, o que a gente observa hoje naquela sociedade é um colapso. A comunidade internacional, de alguma maneira, já reagindo, né? A gente já falava que antes de começar a gravar de alguns governos, acho que a gente vai citar um pouco mais à frente, reconhecendo esse processo, mas o que isso não faz, novamente vou falar, esse fato ter sido em si passivo, né? Até mesmo falando de questões específicas, aquelas cenas que a gente viu durante essa semana, né, que mistura um pouco de desespero com, ao meu ver, uma certa ingenuidade, assim, eu acho que isso só revela o estágio de como que um povo, como que um grupo social, ele se encontra em um determinado momento onde a gente vê um estágio de colapso, desordem, de anomia, dessa maneira. Então aquelas cenas do avião, né, da população no aeroporto, foram coisas muito impactantes e que eu acho que desde já a gente sabe que isso vai ser lembrado por anos, por décadas. Configura tanto uma relação do que ocorreu no passado como uma... É uma imagem para o livro de história, né, Roberto? Uma imagem para o livro de história, uma imagem de dessas que são, entre aspas também, né, tomar cuidado de como que a gente vai interpretar isso, mas que são exaltadas, né? Aquela vem das pessoas dentro do avião, né, mais de 600 pessoas, entre afegãos, entre pessoas de outras nacionalidades, dentro do avião militar dos Estados Unidos. Então, a gente viveu uma semana em que isso move muitas peças do tabuleiro, como tu falou no início, né, Rômulo? Porque falar desse contexto não é só falar propriamente de um lugar do Afeganistão, é falar de um entrelugar que envolve conceitos, como o Rodrigo falou, né? A gente pensa, a gente reflete hoje como que se configura essa noção imperialista nos nossos dias, né? A que tom que o fundamentalismo religioso, e aí a gente está falando, a gente pode abrir para todas as religiões, ela pode colocar as sociedades, ela pode levar as sociedades, e também um entrelugar que fala, sim, sobre outras nações, que envolve desde seus projetos de poder esvaziado de qualquer projeto de democracia, muitas vezes sendo sustentado em torno de falácias, né? Que é o que desde já eu entendo que os Estados Unidos produz em sua narrativa, mas que ao mesmo tempo também dialoga com uma reestruturação do jogo político. Então, é uma semana bastante impactante, que eu acho que, por mais que todos nós já saibamos muitas referências gerais que ocorreram naquele passado e que ocorrem nesse presente, as particularidades aí, que a gente vai vir destrinchando logo logo. E, Roberto, vale a pena datar o episódio de hoje, né? Porque as coisas estão mudando numa velocidade mais rápida do que a gente consegue acompanhar. Então a gente está gravando aqui no dia 18, né, uma quarta-feira. Acredito que até sexta-feira esse episódio esteja no ar. Então tudo que a gente está se baseando aqui de notícia, de análise, é até a quarta-noite, né? Eu digo à noite porque hoje, durante o dia, o discurso de moderação do Talibã, né? O Rodrigo até acredita, ele vai falar daqui a pouco sobre isso, que ainda está bem mais moderado do que ele achava, já começou a cair um pouco por tabela. Né, a mídia no dia 17, na terça-feira, comentando que o Afeganistão, né, o Talibã, na verdade, dando entrevistas para mulheres, teve uma ligação ao vivo para uma jornalista britânica, tentando um diálogo, tentando ali um mínimo de diplomacia, né? Mas hoje tivemos aí protestos em Cabul, incitados pelo vice-presidente que ainda está no país, todo mundo com a bandeira do Afeganistão, lutando por democracia, né? E 3 morreram alvejados aí pelo Talibã. Então a escalada de violência tende a aumentar. Fala, Roberto.
Não, esse processo, né, essa retórica de forma unânime, ela não se sustentou pelas últimas, talvez, 24 horas. Sim. Né? Sim. Lembrando a data que a gente está gravando hoje, como tu falou, do dia 18. Então isso revela, sim, esse percurso de instabilidade, que talvez a gente só inicia, né, essas observações nesse momento e nesse contexto. Então, é de muita atenção mesmo, de muita análise, de muito cuidado e com a certeza de que a instabilidade está, de novo, né, naquela localidade, naquela parte do Oriente Médio. Ela está presente e articulando muitos outros jogos. E foi importante, antes de passar a bola para o Rodrigo, né, você falou aí da importância da própria localização do Afeganistão, né? Então, só para passar um panorama aqui geográfico, ele tem uma posição central na Ásia, né? A partir do Afeganistão, você consegue acesso ao Oriente Médio, através do Irã, você consegue acesso ao Mar da Arábia através do Paquistão, você chega na Rússia através dos países da antiga União Soviética, você consegue a leste, né, chegar na Índia, no sul, no sudeste da Ásia, ou seja, é um país com uma posição estratégica, faz fronteira com países poderosos do ponto de vista bélico, né? Você parar para ver que o Afeganistão tem fronteira com a China, inclusive a China, né, um dos primeiros países a reconhecer aí o governo talibã, daqui a pouco o Rodrigo vai falar um pouquinho sobre isso. Tem fronteira com o Paquistão, e o Paquistão é uma potência militar, que por sua vez tem conflito com a vizinha Índia, né, o Paquistão e a Índia, duas potências militares. Então você vê como as peças, né, nesse xadrez, elas não são aleatórias, né? O Afeganistão tem aí uma posição central, seria uma peça importante, né? Não seria a rainha lá do xadrez, mas seria uma outra peça, um bispo, uma torre, uma peça importante aí nesse jogo. E eu queria que o Rodrigo comentasse um pouquinho sobre os países que estão começando já a dialogar com o Talibã, né? Ou seja, o que ajuda a legitimar o Talibã como governante do país. Ô, Rômulo, eu vou entrar nessa parte específica aí do reconhecimento, mas eu queria só dar um pitaco um pouco antes, para explicar para o ouvinte, um pouco da história do Afeganistão, né? O Afeganistão, ele é quase um Davi. Se a gente for fazer uma analogia com a Bíblia, ele é quase um Davi lutando contra alguns Golias, né? Ele não lutou contra um Golias, não, ele lutou contra pelo menos 3. Então, no século XIX, ele tem 3 guerras com o Império Britânico, tá? O qual ele sai vencedor. No século XX, de 1979 a 1989, ele tem um embate com outro gigante, que é a União Soviética, o qual ele também sai vencedor. E agora, no século XXI, a gente tem essa retirada dos Estados Unidos e, entre aspas, uma vitória do Afeganistão aí, contra uma outra potência. O que é interessante a gente trazer agora, né, o reconhecimento, pelo que o Rômulo falou, do governo do Talibã por parte de alguns países ali na região, né? Digo Paquistão, digo China, digo Rússia. A primeira questão aí que está envolvida, por exemplo, da China, perdão, não é da Rússia, é da China, é uma situação que envolve uma minoria chamada uigures, né? Uma minoria dentro da China que é muçulmana, tá? E aí há um compromisso do Talibã de não abrigar e treinar essa minoria chinesa que é muçulmana para que ela não cometa atentados e dê outros problemas internos dentro da China. Então, por isso, o Talibã fechou ali um certo acordo e a China reconheceu o Talibã como governo, né? E tem uma situação também que o Talibã quer ajuda para reconstruir o país, né? Então ele já anunciou que a China iria ajudá-lo em termos de infraestrutura, e a gente está vivendo um momento de uma certa corrida, né? Pela questão do 5G, uma certa disputa entre Estados Unidos e China por conta dessas questões de venda de produtos, né? de tecnologias, enfim. E parece que o Afeganistão também ele é rico em metais, alguns metais preciosos, raros, que há um interesse também em cima da região. Agora, a Rússia, né, há um interesse geoestratégico ali de não desestabilizar a região, principalmente em cima daquele sul da Rússia ali, daquelas antigas repúblicas soviéticas que são islâmicas, Tadiquistão, Cazaquistão, né, Uzbequistão, principalmente porque o Cazaquistão ele tem a base de lançamento de foguetes russos, né? Então é importante aquilo dali. E tem uma outra situação. O Afeganistão hoje ele responde por aproximadamente, pelo que eu andei vendo, 90% da produção
produção de ópio mundial. E a maior parte desse ópio vai para a Rússia, através dessas ex-repúblicas soviéticas. Então, há um interesse da Rússia de tentar estancar essa rota do ópio, né, que vai virar heroína e vai para a Rússia. E há também um certo interesse do Talibã hoje no poder, porque antes, quando ele estava no poder, ele explorava isso cobrando impostos, né? Hoje há interesse do Talibã agora no poder de combater o tráfico de drogas dentro do Afeganistão. Então, o Talibã, ele mesmo anunciou que ele precisa diversificar sua produção agrícola, uma série de coisas, porque ele produz muita papoula, que é o que vai dar origem ao ópio, que é o que vai dar origem à heroína. Então, assim, é um jogo de xadrez muito interessante, porque além de China e Rússia, que são duas potências globais aí, a gente pode colocar, há a questão de potências regionais, né? O Irã também se aproximou do Talibã, né? O próprio Paquistão, que nunca deixou, mesmo quando era aliado dos Estados Unidos de primeira hora, nunca deixou de apoiar o Talibã por conta dos seus problemas lá na Caxemira, os grupos islâmicos que atuam dentro da Índia. Então é uma coisa assim bastante interessante, como as coisas estão bastante interligadas, né? E uma outra coisa também que eu vi, Rômulo, que eu achei interessante, aí eu queria jogar assim, para vocês, jogar até no ar, que está se formando um conceito de estados inúteis. Não sei se você já ouviu falar nisso, né? Se o Roberto falou sobre isso. São estados que estão sendo tão arruinados que não há nenhum interesse em reconstruí-los, porque nenhuma das potências ficam ali hegemônicas, né? Isso nem o Talibã tomando poder em Cabul acham que o Talibã vai ser hegemônico. As pessoas ainda acham que as análises ainda acham que ele vai enfrentar alguma resistência de algumas minorias, e que é um conceito de Estado inútil, que esse Estado não vai servir para nada. Ele não produz riqueza o suficiente para ter interesse do imperialismo e nem vai conseguir ter um grupo hegemônico que consiga dominar todos os outros e fazer um Estado ali, organizar um Estado minimamente possível ali. Então, eu já ouvi uma análise que talvez o Afeganistão se torne um desses estados inúteis, né? Como alguns da África, como talvez a Síria, né? No Oriente Médio. Então, assim, é uma análise bem interessante. Então, tô passando a bola aí para essas análises aí, vou passar isso para o Rômulo. Essa questão dos estados inúteis, ela é muito interessante, porque quando você vai analisar outros, né, estados considerados aí inúteis do ponto de vista geopolítico, né, tô falando, né, não tô aqui em um juízo de valor sobre esses países, não da palavra inútil. Você vê a Síria, vários países no centro do continente africano que já vivem guerras civis. Gente, o que a gente está começando a ver agora no Afeganistão, tem países no centro africano, né, ali Sudão do Norte, Sudão do Sul, Mali é um país governado por uma Sharia, né, uma lei baseada aí uma interpretação radical do Alcorão, né, da religião islâmica, há décadas. E a gente não vê isso no noticiário, né? Você tem execução em praça pública, apedrejamento, corte de membros, né? A pessoa roubou, aí está escrito uma interpretação de acordo com a Sharia, corta a mão dele. Isso já acontece em Mali, isso já acontece, o apedrejamento e execução em praça pública acontece na Arábia Saudita. Enquanto Mali é um estado, né? Como disse o Rodrigo, conceito de estado inútil, já a Arábia Saudita já é uma outra questão, né? Já é um estado importantíssimo do ponto de vista geopolítico, que ele fornece o principal combustível do que move o mundo, que é o petróleo. Basta se lembrar que ano passado fomos dormir, ano passado ou retrasado, já não sei, acho que foi 2019, fomos dormir com o preço da gasolina X. Na madrugada teve um ataque de drone a uma refinaria de petróleo na Arábia Saudita. Aqui na minha cidade, Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, 2-3 dias depois do ataque, a gasolina já estava mais cara, né? Então o mundo olha para o que acontece na Arábia Saudita e passa pano para coisas erradas que eventualmente aconteçam lá. Então você tem esses dois, essa seletividade da violência, né? Tem lugares muito violentos que nem aparecem no jornal, porque são estados inúteis, e tem lugares muito violentos que todo mundo passa pano, porque geopoliticamente são muito importantes. Acabei me alongando aqui, indo para as outras áreas, mas não sei se o Roberto aí concorda comigo. Acho que em torno dessa questão, assim, se tem uma inutilidade em torno de um Estado nacional, eu acho que a gente também tem que compreender da falta do seu protagonismo provocado, e essa palavra também é importante, provocado por forças externas, de alguma maneira, né? Seja elas por questões históricas. Se a gente for olhar no contexto africano, nossa, a gente vai voltar em muitos elementos, a gente vai chegar na raiz da história
do Brasil, né? Se a gente for olhar para o próprio caso do Afeganistão que a gente está conversando aqui hoje, tem essa questão que dialoga com essa ideia do Rodrigo em torno do imperialismo, né? Como que esse imperialismo ele dinamiza, e ao ele promover uma dinamicidade do tabuleiro geopolítico hoje, ele está tornando esses estados inoperantes, sem protagonismo, mas em torno de um benefício próprio, seja um benefício de narrativa, seja um benefício propriamente econômico, mais especificamente industrial, político de uma forma ampla, de uma forma local. Então, essas questões elas são todas muito sensíveis. E eu penso que justamente quando a gente fala desse amplo contexto geopolítico, desses jogos, né, que a gente observa no xadrez político, a gente está sim falando de todas essas questões, só que elas são provocadas. E no caso afegão, né, conforme o Rodrigo fala, aí assim, recortar desde o século XIX, a questão da presença britânica, né, as guerras, a própria forma com que a sua população, em algum momento, em meados dos anos 90, pelo cansaço, né, pelo desgaste, de alguma maneira transfere ou legitima um poder ao Talibã, tudo isso faz parte. Então, qual é a conclusão? Como que, teoricamente, imaginadamente, a gente fala muito sobre a questão das soberanias, né, dos estados, mas a questão nacional ela também é muito instável nesse contexto, né? E eu acho também que a gente vive num momento em que essas próprias questões nacionais estão em jogo, estão em algum contexto podendo vir a ser pulverizadas no momento que a gente está vivendo, provocadas, obviamente, por toda essa operação, por toda essa questão externa, essa interferência externa, em que o século XXI, embora a gente esteja na sua segunda década, ele já se apresenta como um momento que possivelmente ali na frente, e esse ali é do curto para o médio prazo, ele já vai demonstrar coisas para a gente bastante conflituosas em relação ao que a gente produziu de expectativa lá atrás e que a gente não está conseguindo alcançar nesse momento. Interessante você trazer essa da interferência externa, que bate com o título que o Rodrigo propôs, né? Os Estados Unidos foi embora e parecia que era o herói, né? Indo embora e abandonando o povo na mão do vilão. Mas quando você analisa obras literárias, a gente vai falar um pouco mais no final, né? Filmes, documentários, nos últimos 20 anos, a presença dos Estados Unidos na área não era uma presença heróica, né? Não era uma presença. Eles não eram os salvadores da pátria. Né? O Rodrigo, queria que você contasse a história lá da família, né? Que foi dizimada por talibãs e americanos, só para ilustrar um pouquinho aqui do que a gente está conversando. Só um adendo antes, assim, para o Rodrigo ir mais a fundo. Embora os Estados Unidos, de alguma maneira, sempre se narrou assim. Exatamente. Né? Utilizando toda uma indústria cultural, um aparelho ideológico de construção de hegemonia, mas se narrou assim. E não foi só no Afeganistão. Eu acho que, assim, a gente tem que começar até a falar sobre essa situação, né? Buscar lá atrás, que é um dos temas que a gente vai tratar também, acredito que no mês que vem, que é o 11 de setembro, né? Que vai fazer 20 anos agora. Vamos fazer 20 anos agora em setembro de 2021, no mês que vem. E trazer esses aspectos que é interessante, que a gente sempre debate, né? Mas como um governo, um grupo, né, fundamentalista, religioso, chega ao poder? Né? Como ele chegou? Gente, a gente tem que analisar a atuação dos Estados Unidos, que é imperialista, que não é amigável, como o Rômulo falou, os Estados Unidos não tem uma atuação amigável. Os Estados Unidos, quando fala que vai passar democracia, ou vai levar a democracia para o Oriente Médio, ele vai levar a democracia através da máquina militar deles, né? Parece até aquela democracia do que o Figueiredo falava aqui no Brasil, né? Quem for contra a democracia eu prendo e arrebenta. Né? Quase nesse nível que os Estados Unidos leva a democracia para esses locais, né? E é engraçado, porque quando não interessa a eles, eles não levam a democracia, que é o caso da Arábia Saudita. O Rômulo estava citando a questão do petróleo, a importância da Arábia Saudita geopolítica, o seu apoio com os Estados Unidos. Gente, a Arábia Saudita, acho que foi agora em 2020 ou 2019, esquartejou um jornalista dentro de uma embaixada. Tá? Um jornalista opositor, tem que lembrar disso.
disso. As mesmas agruras que as mulheres sofrem no Afeganistão, sofrem na Arábia Saudita também, mas você não vê isso na CNN e na NBC, né, falando sobre essa situação. A democracia para a Arábia Saudita não é falada, mas para o Afeganistão tem que ter, né? Então, a atuação imperialista dos Estados Unidos gastou 2 trilhões de dólares no Afeganistão, mas não ficou quase nada lá. Quem ganhou foi a elite americana, né? Que ganhou com a reconstrução, que tem toda uma máquina de fornecimento de comida, de alimentos, de venda de arma e toda essa situação ali. E obra, pessoas, né? Engenharia civil, né? Como nós vimos não só no Afeganistão, mas no Iraque, segurança particular, que na verdade já estava ficando acho que 7-1 ou 3-1 entre soldados da Força Americana mesmo e soldados contratados, né, pelas empresas que atuam lá pelos Estados Unidos, terceirizando a guerra, né? Então, assim, os apoios que os Estados Unidos se estabelecem nesses locais, as elites, senhores de guerra. Vamos lembrar que o Afeganistão praticamente passou 40 anos em guerra, gente, direto. E aí a história que o Rômulo me pediu para falar foi, eu estava vendo a CNN Brasil, né, um jornalista que já tinha cobrido a guerra do Afeganistão, né, lá atrás, e foi entrevistar uma senhora que tinha 4 filhos. Os 2 mais velhos pertenciam ao Talibã, o terceiro pertencia à polícia afegã, e o 4º não era envolvido com nada. Os 2 mais velhos foram mortos em confrontos com o exército afegão, os que eram do Talibã. O que era da polícia foi morto pelo Talibã. E o 4º ainda sobreviveu. Ou seja, a mulher estava querendo apoiar o Talibã porque ela queria paz. Não é que ela gostava do Talibã. Ela falou assim, se o Talibã trouxer paz, tá bom, a gente está cansado de guerra, né? E os Estados Unidos trouxe, na verdade, uma certa estabilidade para Cabul, a área central. As outras áreas periféricas do Afeganistão, o próprio governo não tinha controle, né? E nem as tropas dos Estados Unidos, né? Tanto que chamavam o prefeito o presidente do Afeganistão de o prefeito de Cabul, que ele não mandava nada nem de Cabul. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que colocar essa questão na hora de fazer análise, de pesar. Os Estados Unidos foi derrotado realmente no Afeganistão? Toda a máquina militar americana, ela hoje é menor do que era em 2001, né? O professor Reginaldo Nasser trouxe essa discussão e eu achei muito bem fundamentada. A máquina americana não mudou, ela não foi afetada, pelo contrário, ela é maior do que era em 2001, né? Os Estados Unidos resolveu sair do Afeganistão porque estava ficando oneroso para eles, já não estava mais trazendo nenhum tipo de benefício, né? E mas pelo foi um bom laboratório, Rodrigo. Foi um excelente laboratório, inclusive para ir depois para o Iraque, né, em 2003, como a gente foi ver. E, Roberto, e até que ponto que a gente não enxerga hoje que a retirada das tropas do Afeganistão desestabiliza alguns inimigos dos Estados Unidos, como a gente citou, China, Rússia, Irã e o próprio Paquistão hoje, que já não está mais na área de influência norte-americana, e sim da China. Até que ponto essa saída dos Estados Unidos do Afeganistão não liga um alerta e deixa um abacaxi, né, para esses países descascarem. E, além disso, deixa um abacaxi para um aliado dos Estados Unidos, que é a União Europeia, que está mais preocupada do que os Estados Unidos. Ora, eu estava vendo o Boris Johnson, o primeiro-ministro inglês, estava criticando a retirada de tropas pelos Estados Unidos. E se aventou a possibilidade dentro da Inglaterra, uma possibilidade muito louca, né, de imperialismo, de um saudosismo do imperialismo inglês do século XIX, se aventou a possibilidade da Inglaterra sozinha fazer a manutenção de tropas dentro do Afeganistão, que ela não tem condição de fazer. Tá? Diga-se de passagem, ela não é uma potência global hoje, né, como é os Estados Unidos, principalmente, como é a China e como é a Rússia. A Inglaterra não tem condição de fazer isso. Mas se aventou num delírio lá dessas elites inglesas de fazer uma manutenção de tropas lá, com medo do Afeganistão começar a transbordar gente para dentro da Europa, como fizeram na Líbia, quando tiraram o governo do Gaddafi e apoiaram lá um ataque contra o Gaddafi, que era, mal ou bem, mesmo não tendo democracia, com todas as críticas ao Gaddafi, era o segundo melhor IDH da África, né? Hoje a Líbia é um fornecedor de escravo para o resto da África e para a Europa, de refugiados para a Europa, como fizeram com a Síria quando apoiaram o Estado Islâmico lá para destruir o Bashar al-Assad, né, que era um dos países mais estáveis do Oriente Médio. E como hoje está todo enfraquecido, está quase entrando nesse conceito de Estado inútil, e como agora vai ficar o Afeganistão. Então, o Rômulo estava falando dessa questão dos processos pacíficos, né, do própria moderação anunciada ou pregada pelo Talibã, que hoje já teve conflitos, né? Eu, particularmente, acho que o Talibã ainda está muito moderado. O Talibã é muito mais violento do que isso, né? O Talibã hoje quer uma face mais, ou mostrar uma face mais moderada para o mundo, porque agora eles precisam de um certo reconhecimento mundial, vão precisar de mais ajuda para o desenvolvimento das forças produtivas do país, querem contar com isso e não
não querem parecer tão queimados da sua fita num plano internacional. Mas, assim, os compromissos assumidos pelo Talibã ali, pelo porta-voz, as mulheres vão poder estudar e trabalhar desde que hajam de acordo com a lei islâmica, Sharia. Né? É sempre um vírgula, desde de acordo com a Sharia. Então fica sempre um mais, um porém, né? Nunca uma coisa fechada, uma promessa fechada. Mas o Talibã, gente, ele não faz nada diferente, como eu falei, da Arábia Saudita, entendeu? A Arábia Saudita também é uma monarquia fundamentalista, tá lá, de cima lá, não deixa nem mulher dirigir direito, mas ninguém fala sobre isso, por causa da importância geopolítica da Arábia Saudita, principalmente como uma fornecedora de petróleo. E então, é o nome do país, né, Rodrigo? A família Saudi, que dá nome ao país. Então... Sim, exatamente. E é uma coisa assim, a Arábia Saudita é uma coisa também tenebrosa, né? O que eu quero discutir do Afeganistão é que, assim, os indicadores sociais antes de participação de minorias também não eram tão bons, não, para as pessoas, às vezes, defenderem e achar que os Estados Unidos é que trazia a luz, né, dentro dessas trevas aí, não. 6% das mulheres estudavam, 6%. Isso não é nada, é só quem estava em Cabul e olha lá, e algumas só. Ou seja, então isso não era muito amplo, não. E eu também quero discutir uma outra coisa interessante, né? Que eu acho que dessa vez caiu a máscara de um presidente dos Estados Unidos. O Biden, que foi eleito, né? Conseguiu pegar o discurso, né, de defensor das minorias. Para alguns emocionados aí acreditavam no Biden, né? Pra gente aqui que não se emociona mais tanto, né, já tá ficando velho e não se emociona tanto, sabe que os presidentes dos Estados Unidos vêm com essa conversa, às vezes, de cerca Lourenço, né, falando sobre direitos de minorias, mas sempre tem alguma coisa por trás disso daí. Então, o discurso nunca é um discurso de uma política unitária, né, é sempre um discurso que tem uma coisa bifurcada ali que, às vezes, a gente não enxerga no primeiro momento. E o Biden tem que tomar muito cuidado porque ele se lixou para o que estava acontecendo no Afeganistão. Ele se lixou para aquelas imagens que eu acho que o Roberto quis falar, do aeroporto, aquelas imagens que vão ganhar um Pulitzer, né? Não como uma foto, mas sim como uma imagem, né? Eu acredito que ganhe um Pulitzer, né? E mostrou toda a indiferença que a máquina do imperialismo tem com a vida das pessoas. Como já teve, por exemplo, a gente discutiu lá atrás, quando eles confiscaram as vacinas e não deixavam para ir para outros países, né, no início da pandemia, volta agora com imagens, acho que mais impactantes, de pessoas despencando do avião, né, o desespero, o colapso de uma sociedade e todo esse desespero, né, as pessoas se agarrando como se elas fossem viajar num avião para os Estados Unidos e fossem sobreviver, né? Então, assim, há imagens que vão correr o mundo e ganhar o Pulitzer, né? Mas que mostra como é o horror da máquina do imperialismo, a máquina de guerra dos Estados Unidos, que não está nem aí para o povo afegão, mesmo aqueles que ajudaram ele e colaboraram com eles. Então, assim, o que mostra que o Afeganistão está numa encruzilhada, né? As pessoas comuns, as mulheres, as minorias, estão numa encruzilhada entre o fundamentalismo ali pisando, né, estrangulando eles, e, de certa forma, o imperialismo meio que tirando o pé, porque quem estava estrangulando antes era o imperialismo. Agora é o fundamentalismo, né? Então vamos ver como é que vai ser as cenas dos próximos capítulos. E para os Estados Unidos é um jogo de ganha-ganha, né? Como você falou, eles vão retirando as tropas, pressiona os seus rivais, né, China, Rússia, que vão ter que lidar com esse problema, e ganha popularidade dentro dos Estados Unidos. Afinal de contas, você não precisa mais, você não tem pessoas, americanos em guerra em outros países, né, que estava extremamente impopular nas pesquisas de opinião, já de muitos anos, né, desde o governo Obama para cá. Eu queria que... Fala, Roberto. Não, e só pegando um gancho nisso que vocês comentaram, que o Rodrigo trouxe, assim, a gente tem que lembrar que essa posição da Inglaterra é o resultado de uma xenofobia, é o resultado de um conservadorismo que representa, sim, o imperialismo britânico, ou a tentativa de se fazer o imperialismo britânico nesse momento também. A gente está destrinchando, mas a gente pode olhar isso em torno de um projeto maior também que une essas duas sociedades e dois estados, mas isso também tem que ficar muito bem lembrado para a gente. Como que, em torno de todas essas teias, como que todos esses processos fazem parte de uma mesma moeda, né? O imperialismo, o fundamentalismo, a xenofobia, essas questões conservadoras e que conservam poderes econômicos, políticos, nas mãos desses grandes grupos, desses grandes estados, inoperando outros estados ao seu próprio benefício. Tudo isso que a gente estava falando ali.
E Roberto, eu queria que você jogasse luz agora. A gente falou muito da questão imperialista. Eu queria que você jogasse luz agora na questão do fundamentalismo e as possíveis consequências nisso na sociedade afegã. Sobretudo nas mulheres, né? A gente está numa visão macro aqui, geopolítica, mas o chão lá, né? Quem vive lá no chão afegão é que vai sofrer essas consequências. E aí você tem vozes poderosas, né? Ecoando, defendendo o direito dessas pessoas, coisa que não tinha nos anos 90. Hoje você tem uma Malala, que já ganhadora de prêmio Nobel, né? E que tem um espaço muito maior e tem lugar de fala para falar sobre isso, afinal de contas ela estava lá, né? Ela viu. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o chão afegão, né? A população, jogasse luz aí, o impacto do fundamentalismo na população. A Malala... Só para interromper aqui rapidinho, só um apêndice, interrompendo aqui, a Malala não só viu como ela sofreu, porque foi o Talibã que fez o atentado contra ela, entendeu? Sim. Então, assim, ela sofreu na pele porque ela tomou um tiro no rosto, né? Então isso é pior ainda, né? É exatamente isso que eu ia falar. A Malala é a experiência, né? É o fato vivido e é também os sintomas e os resultados de resistência de tanto uma população no próprio Afeganistão, como também uma comunidade internacional que hoje faz coro, busca força em torno daquilo que eu considero que é o marco na questão dos direitos humanos, é um marco civilizatório, a questão da respeitabilidade, do reconhecimento ao direito universal das minorias sociais, né? Então, embora isso também tenha uma linha bastante tênue, né? E que, às vezes, por essa linha ser tênue, eu quero dizer o seguinte, é evidente que culturas têm seus valores distintos, né? Têm os seus valores próprios, mas não é a base de um fundamentalismo, de uma fundamentação em torno de uma ideia restrita, conservadora, moralista, que a gente vai reconhecer também automaticamente que os direitos daquelas pessoas estão sendo cumpridos, assegurados. E não. O exemplo do Afeganistão é um caso concreto disso, né? Quando que, em algum momento, um grupo age em torno de uma defesa através de ideias e aí interpretações, né, que agem, de novo, muito bem ao seu próprio benefício, mas que também correspondem nesse grande jogo, nessa grande cena internacional, ao favorecimento dos grandes atores do contexto político, né? Você, de novo, usando a expressão, você vai, ao inoperar um Estado, você vai silenciar uma população, você vai favorecer as outras narrativas nesse contexto global. Então, nesse caso, quando a gente está falando dessa bifurcação, né, de um fundamentalismo, de uma maneira também, ao mesmo tempo, de se respeitar, valorizar direitos universais, pensando que esse marco civilizatório ele nasce no contexto, mas que também sociedades, grupos culturais de outros contextos são sim diferentes, essa linha se faz muito tênue, mas a gente tem que pensar em algumas considerações de como que a mulher ela não pode, em uma comunidade, um país, ela não pode dirigir? Como que a mulher ela vai ser regulada da forma que ela vai inteiramente se apresentar em mais? Assim, aí é a expressão da Malala, né? Como que você vai tirar o direito ao conhecimento, à produção, de você se transformar e também transformar o espaço que você vive, que tem a ver com a questão da escolarização, do acesso ao conhecimento, etc. Então, daí a gente pode, dentro desse espaço muito sensível, compreender como que os direitos devem ser assegurados, que no caso específico aqui que a gente está falando do Afeganistão, em torno de quando que o Talibã assume e governa aquela localidade, retira, né, esses direitos, essas possibilidades das pessoas, dos grupos, das minorias sociais. Então é algo muito, muito importante da gente lembrar, e como a gente falou no início, né, sinalizam que em algum momento que vai ser diferente, mas na prática já demonstra outras situações, então o que a gente vai ver vai mesmo revelar aí como que tudo isso vai... E o melhor exemplo, né, assim, as pessoas fugindo, as pessoas com medo, as pessoas apagando perfis em rede social, né? Nesse caso específico do Afeganistão, mas a gente também tem, fazendo um parênteses aqui, no próprio caso brasileiro, né? Como que o Estado brasileiro, que opera hoje uma estrutura, suas instituições sociais, falando a nível de governabilidade federal, né? Há pouco tempo atrás também, fundamentando suas
observações, suas análises, muitas de suas ações e políticas públicas em torno de ideias que fecham em torno de um contexto religioso, que desfavorecem grande parte de um povo, de uma população, como que a gente observou recentemente aqui pessoas sendo observadas, né, pessoas sendo estudadas, analisadas, criando-se relatórios. Então, como que, por mais que seja o fundamentalismo A ou B, como que essas ideias, no geral, elas andam lado a lado, e o que hoje acontece lá, a gente também teme de alguma maneira do que vai acontecer aqui, o que pode acontecer aqui. Como uma democracia ela pode ser forte e ao mesmo tempo muito frágil, né, Roberto? Sim. Você vê que é uma conquista que leva décadas e um estalar de dedos ali. É porque a democracia não é algo somente objetivo, né, Rômulo? Ela não se faz apenas naquilo que se narra do peso das instituições. Ela é algo subjetivo também, né? Como que as instituições e as pessoas se comportam em torno todo desse contexto. Então é realmente sensível. Fala, Rodrigo. Para entrar essa questão aí do Roberto está falando das mulheres, né? A gente tem que lembrar na história do Afeganistão que no final dos anos 70, as mulheres do Afeganistão, elas tinham uma liberdade de usar saias, mini saias e tudo mais, né? Principalmente quando o governo afegão ele era um governo de caráter socialista, né? E o que veio depois com isso? Veio o contexto da Guerra Fria, veio os Estados Unidos investindo, né, para combater essa questão teoricamente da expansão do socialismo, né? Grupos fundamentalistas religiosos. E aí a gente tem que falar, né, pegar o caso do Afeganistão lá atrás, no final dos anos 70, mas transportar nas outras décadas e olhar os outros países ali do cinturão, do norte da África, passando pelo Oriente Médio, passando pela essa região mais da Ásia Central, países muçulmanos no qual os Estados Unidos utilizou com o imperialismo a questão religiosa muçulmana para desestabilizar os países. Você vê a Líbia, hoje é um país praticamente falido, né, destruído, como eu já havia falado, a Síria, o próprio Egito, né? Você tem países ali que eram potências, o próprio Iraque, que tinha um Estado Nacional formado ali, destruído, né, por políticas norte-americanas, né, de intervenção, utilizando a religião, a questão do fundamentalismo religioso para criar conflitos na região e se alimentar disso. Então isso é importante a gente olhar que ao longo desses 40 anos aí, podemos colocar dessa forma, como a região ela foi desestabilizada, como grupos opositores que defendiam certa maior liberdade foram silenciados por opositores, né, por pessoas ligadas, apoiadas pelos Estados Unidos. Então, assim, é interessante a gente ver, o Afeganistão já teve uma certa liberdade para as mulheres, né, e essa liberdade foi destruída, e agora a gente está vendo que vai ser de novo, né, esse pouco, tá, gente? Não era a mesma que eles tinham no final dos anos 70, tá? Essa que trazida lá pelo imperialismo norte-americano era muito pouco. E aí o que leva, galera, a gente discutir se o imperialismo primeiro foi derrotado mesmo e segundo, qual é o benefício que ele trouxe? Esse, né, do papel das mulheres. Eu acho que a luta tem que ser muito mais ampla e mais profunda, não achar que o que estava antes estava bom, né? Que veio ali do imperialismo, 20 anos de ocupação de um país pelo outro. Primeiro que diz respeito à autodeterminação dos povos, né? Segundo que vai praticamente estuprar um país, né, o que era feito. Você apoiando certas elites corruptas, né, como os Estados Unidos apoiou, sustentar governos fantoches, como estavam lá, governos que não deram a menor, não levantaram nenhum dedo para combater o Talibã, né? O cara pegou lá o Ashraf Ghani, pegou e fugiu já. O cara não se levantou, ou seja, o cara nem fez uma luta contra o Talibã. E por que o Talibã tem apoio? Né? E aí volta nessa mesma conversa. Por que o Talibã teve apoio? Né? E aí a gente vai ver como é que vai se desenrolar. Já houve um primeiro choque, mas também há resistências lá dentro. Né? Como é que não só as mulheres, mas outras minorias, né? A gente vai ver lá, porque o Afeganistão eles não têm uma questão étnica ali homogênea. Você tem grupos étnicos de minorias ali que vão atuar também. E aí a situação se torna cada vez mais caótica e perigosa. A narrativa que a gente vê na TV parece que o Talibã são meia dúzia de maluco, né? E só eles, mas é você que defende isso, né? Um grupo, por mais maluco que seja aos nossos olhos, para ele chegar ao poder, ele tem um mínimo de base, um mínimo de apoio, né, Rodrigo? Porque senão a gente não consegue entender, por exemplo, Rômulo, como é que o Talibã, com, sei lá, 200 mil homens, que eu vi uma projeção que ele tinha 200 mil homens, né?
e as forças de defesa afegãs tinham 300 mil. A conta não fecha, né? Os caras tinham 100 mil a mais e não houve resistência. O que houve, inclusive, foi deserções em massa por parte do exército afegão, né, levando equipamentos, tudo que os Estados Unidos tinha deixado, uma estrutura de exército ali, levados para o lado do Talibã. E aí eles foram ganhando força e foram ganhando terreno, né, ganhando territórios. O que é interessante que a gente também não se questionou é de onde vem esse dinheiro do Talibã. Os caras compram uma metralhadora onde? No mercado? Né? Esse dinheiro, esse financiamento do Talibã vem de algum lugar. Né? Ele vem com tributos que eles pegavam lá das drogas, com sequestros a estrangeiros, enfim. Mas tem um financiamento internacional aí. Tem dinheiro de fundamentalista islâmico aí que pega muito na Arábia Saudita, naquela região ali do Golfo Pérsico, que vai parar lá dentro, né? Osama Bin Laden não operava à toa, o Estado Islâmico também não operava à toa, os caras tinham dinheiro, né? E assim, a fonte dos caras, e aí? Foi lá na Arábia Saudita, bater naqueles sheiks lá da Arábia Saudita e perguntar se eles estavam dando dinheiro para sacolinha do que os caras estavam fazendo? Não foram, né? Porque a Arábia Saudita tem uma importância estratégica ali. Então, culpar, e vou entrar numa coisa que o Roberto falou, né? A narrativa americana, norte-americana é muito forte, né? Os meios de comunicação do seu lado, né? E fazendo essa narrativa. A imprensa norte-americana, em momento nenhum, questionou o Biden, por que ele estava saindo. Só falou assim, ele cumpriu o acordo lá, tchau. O Trump já havia alinhavado um acordo. Então, tchau, acabou, entendeu? Não vamos mais ficar no Afeganistão. E aí começaram a colocar, porque os Estados Unidos, na verdade, não está preocupado com o que o mundo está pensando deles. Eles estão preocupados com o que eles estão pensando deles mesmos, né? Então, colocou lá, pode ser traumático para a gente como foi a tomada de Saigon. Então, assim, a gente tem que garantir ali, minimamente, não ser humilhado e tal. E vai estancar essa sangria que foram essas duas guerras pra gente, que já não interessa mais. Gastamos o que gastamos, né? Nós sugamos os recursos que tínhamos que sugar, e agora não interessa mais a gente. Então a gente faz lá, sei lá, um meia-culpa, fala alguma coisa, disfarça, e daqui a pouco a gente aponta nosso... vai lá no mapa mundi, aponta lá para onde que a gente vai atuar e vamos embarcar lá. Inventamos alguma desculpa de levar a democracia para algum lugar e a gente vai lá e leva a nossa democracia, ferro e fogo, para outro lugar. Então, assim, é uma coisa bem imperialista, né? A gente tem dificuldade hoje, às vezes, de enxergar o imperialismo, mas o imperialismo está aí, ó, nu e cru, para quem quiser ver dentro do Afeganistão. Inclusive, né, o próprio Talibã, que tem origem lá nos mujahedins, né, lá atrás, na luta antissoviética, né, é uma criação, de certa forma, uma criação norte-americana, né? Então, assim, até os Estados Unidos cria seus próprios inimigos, né, no mundo, como foi o Saddam Hussein, como foi o Osama Bin Laden, como é o Talibã, os mujahedins, e agora eles saem como a lá egípcia, né? Como se nada tivesse acontecido, saem de fininho, né? Diz para o mundo que não quer mais e tal, que estava certo preocupado com as liberdades, né? Porque eles se consideram farol da liberdade, estão preocupados com as liberdades lá dos afegãos e tal, e acabou. E esquecem dos afegãos que foram parar na base de Guantánamo, que foram torturados, né? Que foram torturados dentro do próprio país. Mais de 20 anos de guerra, mais de 1 milhão de mortos produzidos, né? Então, assim, e fazem como se nada tivesse acontecido sem fazer um mínimo de autocrítica da posição deles lá. E aí, galera, não é republicano ou democrata, é o sistema dos Estados Unidos que funciona independente dos dois partidos. É a política externa, essa ordem. É a política externa. É a máquina de guerra funcionando independente de quem está no poder, né? Poderia Você ser esqueceu do Daesh, né? O pessoal conheceu como Estado Islâmico lá no Iraque também. Foi um vazio político lá causado pelos Estados Unidos, né? Sim, foi um corredor, né? E nesse mesmo contexto, assim, a gente está, infelizmente, tão acostumado a ver os Estados Unidos ser esse player da guerra, né, no cenário internacional, que é impossível a gente refletir sobre tudo que a gente está falando aqui e não pensar o seguinte: para onde que vai ser o próximo lugar que os Estados Unidos vai? Como o Rodrigo falou, aonde que eles vão apontar o dedo e para onde que eles vão? É óbvio também que hoje tem uma questão de reajuste, né, em torno dessas grandes potências, né, Estados Unidos, China, União Europeia, a própria questão do Brexit, tudo isso em torno desse contexto. Mas, assim, vai aparecer, em algum momento vai se revelar claramente diante dos nossos olhos, se não, a própria isca jogada, né, como o Rodrigo comentou, de obrigar os adversários geopolíticos a tomarem uma ação
né, nesse contexto, porque você obriga uma China, você obriga uma Rússia, uma Índia, não sei quem, todo mundo mais, a agir em torno de algum vácuo que os Estados Unidos acaba deixando. Até porque o Talibã, ele, por mais que ele tenha um discurso, né, tenha tentado um discurso moderador, esqueceu de combinar com os soldados que andam na rua, né? Que não tem essa. Então. Esqueceu de combinar com o Talibã. Exatamente. Então é uma bomba interna. Eles mesmos são uma bomba entre eles. É óbvio que dentro do Talibã tem também os seus rachas, né? De pessoas que querem governar de uma maneira mais estável e pessoas que não. O que vale é a Sharia, é o fundamentalismo, né? Que para eles não é fundamentalismo, enfim, isso é uma visão externa. O Rômulo, e só para fazer também assim, com clareza em torno de uma frase, não são todos os países de maioria islâmica ou de orientação islâmica que Sim. possuem nessa rigorosidade, nesse extremismo da interpretação da Sharia, a disseminação de suas orientações políticas, tanto para a própria população como para a comunidade externa, né? Então, assim, porque a gente tem que ser cuidadoso nisso também. Cuidadoso, sim. Porque senão estigmatiza uma religião que é uma das maiores religiões monoteístas do mundo, né? Sim. Então, e não pode parar, a gente tem que analisar também que extremista tem no islamismo, tem no judaísmo e tem no cristianismo também. Né, o extremista ele está em todo lugar. A gente não pode estigmatizar uma religião. Todo mundo terrorista. Não é bem assim. Né? Outro parênteses, assim, a gente vê hoje em dia o que se forma no Rio de Janeiro em torno de várias comunidades como o chamado Complexo de Israel, né? Formações milicianas, grupos que se envolvem também com o tráfico de drogas, disputa por territórios, sob uma narrativa, uma retórica de defesa do seu próprio contexto extremista, religioso, do ponto de vista cristão, que hoje leva o terror para muitas... E conjugado à ausência, historicamente, do Estado não estar lá, né? Leva o terror à vida daquelas pessoas que habitam o lugar. Exatamente. Levou o Rio de Janeiro a ter o apelido de evangelistão, né? Essa eu não conhecia. Bom, pessoal, acredito, a gente deixou um monte de ponta solta aqui, né? Porque é um assunto que está aí em pleno vapor, né? Amanhã pode aparecer uma coisa nova e esse episódio, quando for publicado, possivelmente depois de amanhã, daqui a 2 dias, já vai estar desatualizado, mas é um risco aí que a gente vai correr. Dependendo do andar aí dos fatos, com certeza a gente vai marcar aí um segundo round para atualizar essas discussões, mas eu tenho o costume aqui no Geocast de fazer sempre o final dos episódios, né, sozinho, ali um resumo do que foi conversado e deixar umas dicas culturais, mas eu acho melhor a gente mudar um pouquinho essas regras hoje. Eu queria que vocês deixassem aí para o ouvinte dicas, né, de filme, livro, série, o que vier na cabeça que você achar importante para quem quiser aprofundar aí fundamentalismo, Afeganistão, Oriente Médio, enfim. Vou deixar para cada um aí. Vamos começar com o Rodrigo. Então, Rômulo, a minha dica de hoje é um filme que as pessoas olham num contexto até com certo preconceito por conta do ator, né, por conta do estilo de filme que ele fazia nos anos 80, que é o Sylvester Stallone, e deixa a indicação do Rambo 3, que é a atuação do Stallone como agente da CIA no Afeganistão, durante a invasão da União Soviética, conexão com os mujahedins, que é o que hoje vão se tornar parte aí vai se tornar o Talibã, o que foi chamado pelo Ronald Reagan, né, dos combatentes da liberdade. Né? Olha que loucura, hein? Tem uma 88. foto do Ronald Reagan com os chamados combatentes das liberdades, os afegãos lá todos vestidos. Então, assim, fica a minha dica, a análise, não o filme em si das partes de violência, porque tem lá, todo filme tem seu apelo para venda, né? Mas olhar essas outras coisas, essas outras mensagens que estão passando ali pro ouvinte sobre a questão da guerra do Afeganistão, que estava rolando ali no finalzinho já, e esse apoio norte-americano a esse... Boa dica. Aí, filme de 1988. Esse é lançamento, hein, Roberto? Esse filme, inclusive, que se eu não estiver enganado, ele termina com uma mensagem de homenagem, segundo
as palavras do filme, ao bravo povo afegão. Caraca. Antigo e atual esse filme. Que aí traz, né, essa síntese de um povo que sofreu, um povo que lutou, enfim. Fica a dica, então, de que eu vou recomendar no canal do YouTube da Carta Capital, um professor que foi falado aqui por nós, Reginaldo Nácia, faz muito dos seus comentários, não só sobre esse caso que a gente está vivendo, mas sobre o contexto do Oriente Médio. E aí, outros, né, Rômulo, que tem aquele próprio livro do Caçador de Pipas, acho que é um marco, né, da literatura de uma geração também, e é isso. Cidade do Sol também, do mesmo autor, o Khaled Hossein, né, que é afegão, conta um pouquinho dessa questão dos talibãs lá em Cabul. Mas eu quero deixar uma dica de uma série, então já foi aí, ó, um canal no YouTube, já foi um filme, já foi um livro, e eu vou deixar aqui uma série um pouco pesada, né? Se você conseguir, se você tiver estômago para passar da primeira temporada, vale a pena você insistir, que é o The Handmaid's Tale, ou Conto da Aia, né? Que conta aí um grupo assumindo o poder lá nos Estados Unidos e instaurando um regime teocrático, né? Baseado em religião, e o quanto que isso afetou a vida das mulheres. A série gira no entorno da vida das mulheres ali, e todas todas as privações de direitos e dinâmica, realmente uma série meio pesada, meio violenta. Eu acredito que seja censura 18 anos, mas se você passar da primeira temporada, tem um cunho político ali bem interessante para você entender numa teoria, né, num futuro distópico aí dos Estados Unidos, como é que seria um governo teocrático. Meus amigos, queria agradecer aí mais uma vez a parceria num tema importante. A gente combinou meio que de última hora aí por tudo que vem acontecendo nos últimos dias. Então, ô Rodrigo, obrigado aí pela parceria mais uma vez, estar junto aqui no Geocast. Valeu, Rômulo. Valeu, Roberto. Eu acho que a gente já é sócio proprietário, né? Não é nem mais sócio torcedor, é sócio proprietário. Título é sócio benemérito, né? Isso. Só não tem lucro para dividir, só tem gasto. Estava pensando nisso, lucro de dividendos. Zero dividido por 3. É sempre um prazer estar com a galera aqui, é sempre um prazer discutir temas tão atuais, tão relevantes. E eu acho que, principalmente nesse específico aqui, nesse capítulo, eu acho que com mais reflexões de pensamento para o futuro, né? Do que a gente fechar a coisa, de falar sobre coisa, algo fechado. É muito mais uma reflexão. Isso me deixou bastante animado com isso, porque eu acho que é o diálogo que a gente tem com o nosso ouvinte, que é fazê-lo refletir, pensar e agir como ter. Principalmente, gente, não cair nessa questão dessa narrativa, né, que vem sendo repetida, de que às vezes até é hegemônica aqui no Ocidente, de achar que ou que o mundo acabou, né, porque o Talibã tomou lá o poder e acabou. Não foi bom o Talibã tomar o poder, é um grupo fundamentalista, mas também não era bom o que estava acontecendo, o imperialismo. Mas também o imperialismo não foi derrotado, né? Então, assim, ver como é que essas forças vão se rearranjar nesse jogo. E nós seremos atores, né? Nós ficaremos aqui olhando como vai ser isso. E eu tenho muito medo dessa democracia americana, quando eles levam essa democracia para fora dos Estados Unidos. Eu confesso para vocês que eu tenho medo. E agora a gente só está esperando ver quem é o que vai ser selecionado lá na maquininha, que vai ter o nome lá, que é o próximo alvo dele. Então, isso aí fica aí a dica, fica a reflexão pra gente pensar no futuro e não cair nessas armadilhas nessa mídia hegemônica aí, nesses discursos aí, nessa guerra de narrativa. É isso, quando a indústria bélica precisar de lucro, eles rodam a maquininha aí pra ver qual é o próximo alvo. Roberto, obrigado mais uma vez aí, meu amigo. Tamo junto. Valeu, galera. Muito bom quando a gente se reúne, quando a gente se concentra pra falar. E quando a gente tá gravando aqui as nossas coisas, quando a gente tá gravando, a gente tá falando de tudo isso também. Lembrar que, embora clichê, a história se repete, né? Na década de 60, 70, essa narrativa virou seus canhões, seus pesos aqui pro Cone Sul da nossa América. A gente ainda vivendo nos anos 80 em diante o contexto de Guerra Fria, um pouco mais ali na frente. Já no século XXI, o grande sintoma era a questão do terrorismo, né? Como a gente tanto falou aqui, o inimigo era encontrar nos terroristas essa face que você deveria, no caso, você era esse império que a gente triunfou aqui, que ainda tem suas
posições, seus objetivos a defender, e que se a história se repete, ela pode estar se repetindo, como o Rodrigo falou, ter atenção aos nossos lugares, ao nosso presente, mas lembrar que não existe nada fadado a alguma coisa, as coisas se transformam, e é com isso, com essas discussões, com esses diálogos aqui, que a gente vai chegar em algum lugar. Valeu mesmo. É isso aí, pessoal. Eu queria agradecer a você, ouvinte, que chegou até aqui. A gente se vê aí numa próxima. Valeu, falou. لنفجر التعصب